Como os egípcios fizeram para elevar as pedras na construção das suas pirâmides? Ainda hoje, o assunto é objeto de muita especulação científica. Supõe-se que os egípcios dispunham de mecanismos como a alavanca, a polia, carros de arrasto e outros. No entanto, já que não existiam guindastes motorizados, é bem provável que eles usassem rampas, ou seja, planos inclinados. Nosso assunto de hoje. Alô, jovenzinhos vestibulandos do Brasil, tudo bem? Continuamos com o nosso curso de Física, Leis de Newton, e hoje uma aplicação muito interessante, plano inclinado. Plano inclinado é um assunto que cai bastante no vestibular, cai muito, tradicionalmente, grande incidência. Mas o que é o plano inclinado? Como o próprio nome diz, é uma rampa que faz com a direção horizontal uma certa inclinação. É uma das 6 máquinas simples. Quais são as 6 máquinas simples? Polia, alavanca, plano inclinado, sarilho, cunha e o parafuso. As máquinas simples combinadas podem originar máquinas complexas, como, por exemplo, o motor de um carro. É uma associação de parafusos, alavancas, polias, correto? Planos inclinados, etc. Para você ter uma ideia concreta de um plano inclinado, eu construí em papelão, em cartolina, um plano inclinado para você observar. Seria algo mais ou menos assim, correto? Então aqui nós teríamos a figura de um plano inclinado, uma rampa que traduz aí o plano inclinado. Agora, muitas vezes, para tornar o uso do plano inclinado mais funcional, não é? A gente enrola, digamos assim, o plano inclinado em um cilindro, como eu vou fazer para vocês. Então, vejamos, eu pego o plano inclinado e enrolo ao longo de um cilindro, eu vou constituir, então, uma rampa espiralada, não é? Ou uma rampa em forma de hélice cilíndrica, acompanhando aí o cilindro, né? E dessa maneira a coisa se torna, com algumas aplicações mais funcionais. Como acontece, por exemplo, nos estacionamentos dos shopping centers. Em São Paulo, o estacionamento do shopping Ibirapuera nada mais é do que um plano inclinado, conforme podemos ver aqui no nosso vídeo. Veja lá, lá está. Nada mais é do que um plano inclinado de grande extensão, correto? Acompanhando aí um cilindro, bem? Então aí está o exemplo, um caso de aplicação de plano inclinado. Tudo bem, pessoal? Agora, é importante que a gente tenha em mente o seguinte: quando se estuda a situação de um corpo em um plano inclinado, é prático nós decompormos o peso do corpo em 2 parcelas, como vamos apresentar para vocês aqui no nosso primeiro visual. Então vamos lá. Componentes da força-peso no plano inclinado. Aí está um bloquinho apoiado em um plano inclinado sem atrito por hipótese. Quais são as forças que agem no bloco? São 2. Uma, o peso, vertical para baixo, apontando lá para o centro da Terra. Outra força é a força normal, a reação normal do apoio, né, perpendicular à rampa propriamente dita. Agora, como eu disse, é prático nós pegarmos o peso e decompormos o peso. Aqui aparece uma primeira componente, que eu chamei de PT, chamada componente tangencial na força-peso. Aqui aparece uma outra componente, que eu simbolizei com PN, é a componente normal da força-peso. Um detalhe importante, a componente normal do peso equilibra a reação normal de apoio. Então, PN tem a mesma intensidade que FN, sentido oposto. Então, em geral, FN e PN se equilibram. Então, peso normal equilibra a reação normal do apoio. Agora, a força geralmente envolvida no movimento do bloco, caso haja, é PT, é a componente tangencial da força-peso. O ângulo de inclinação do plano eu chamei de θ. Se esse ângulo é θ, consequentemente, esse outro ângulo aqui que eu estou mostrando é θ também. Por que isso? Porque os lados que formam esse ângulo são perpendiculares aos lados que formam o ângulo de baixo. E ângulos e lados perpendiculares têm a mesma medida. Então, θ lá, θ aqui.
Conhecendo P e conhecendo θ, eu posso conhecer PT, componente tangencial do peso, e PN, componente normal. Aliás, moçadinha, vale a pena saber o cálculo de PT e PN de cor. Como é que se calcula PT? É simplesinho, é P seno de θ. Basta você analisar aquele triângulo retângulo formado lá no desenho. Não é? Então, PT é P seno de θ. Da mesma forma, PN é P cosseno θ. Peso normal, componente normal da força peso, P cosseno. Então, vale a pena saber isso de cor para você agilizar a resolução das questões de plano inclinado. PT, P seno, PN, P cosseno. PT, P seno θ, PN, P cosseno θ. A única coisa que eu te peço para saber, assim, tipo de cor, é se tratando de plano inclinado. E vamos a uma primeira aplicação de plano inclinado. Uma questão tradicional, uma questão clássica que o vestibulando tem que saber fazer direitinho. Vamos então à nossa primeira questão. Lá no vídeo para você. Veja bem, Micrinho, nosso herói, né? Olha ele aí. Ele vai escorregar no plano inclinado sem atrito, pessoal. Imagina um plano inclinado perfeitamente liso e escorregador, né? Perfeitamente liso, ele sobe lá no alto e escorrega. Sem atrito nenhum, sem resistência do ar, etc. A pergunta é, qual a intensidade da aceleração do micrinho? São dados o G, né, 10 metros por segundo ao quadrado, e o ângulo de inclinação do plano inclinado, conforme você pode ver lá no desenho, 30 graus. E eu faço então uma pergunta. Quem é a força resultante responsável pela aceleração do micrinho? Lembre-se que o PN equilibra a força normal. Então, quem é que sobra como força resultante para acelerar o garoto rampa abaixo? É o PT, é a componente tangencial da força peso. O povão fala por aí, olha, para baixo todos os santos ajudam, né? Mas não é bem assim. Quem ajuda a rampa abaixo é o PT, é a componente tangencial da força peso. Então, lá está. PT é a força resultante, então PT igual a M vezes A. Mas PT, você lembra, é P seno θ, né? Então, vale a pena saber de cor. PT, peso tangencial, é P seno de θ. Isso igual a M vezes A. Ora, P é M vezes G. Então, MG, seno de θ, igual a M vezes A. Veja que a massa corta. Né? A massa cancela. Eu tiro, então, que A é igual a G seno de θ. A é igual a G seno de θ. Correto? Então, essa é a expressão da aceleração do garotinho lá no plano inclinado. Agora, moçada, eu faço aqui um comentário da maior importância, muito interessante e até diria um pouco intrigante. A aceleração do corpo no plano inclinado sem atrito não depende da massa do corpo. Então, tanto faz o micrinho ter uma massa pequenininha, como ter uma massa muito grande, tanto faz o nosso amigo micrinho ser magrinho como ser gordão, ele acelera no plano inclinado com a mesma intensidade, G seno de θ, correto? Lembrando que o G foi dado e o θ também, vamos então ao cálculo numérico. Veja lá, o G é 10, né, vezes seno de 30. O seno de 30 é meio, então a aceleração do micrinho no plano inclinado é 5 metros por segundo ao quadrado, correto? Esse probleminha, moçada, é clássico e eu queria colocar no vídeo para vocês uma observação muito importante. Lá está a observação no vídeo. Vamos. No plano inclinado sem atrito, a aceleração não depende da massa. Tanto faz ser um corpo de massa grande, massa pequena, a aceleração é G seno θ, independente da massa. Tudo bem? Continuando, vamos a uma segunda questão envolvendo o plano inclinado. Veja lá, no vídeo. Micrinho esquiador. Micrinho descendo uma rampa inclinada com seu esqui, né? E, nesse caso, há atrito. O atrito, uma força resistente ao escorregamento. Então, nós temos o PT favorecendo o movimento e FAT resistindo ao escorregamento do garoto. A pergunta é, qual deve ser o coeficiente de atrito cinético entre micrinho e plano inclinado, entre micrinho e neve, para ele escorregar com velocidade constante? Entendeu? Velocidade constante. Como é que vamos resolver isso? Está lá no vídeo para você. Bem, o G é dado, o seno θ dado, o cosseno θ dado também. Se ele desce com velocidade constante, o movimento retilíneo e uniforme, resultante das forças sobre ele, tem que ser zero. Para que isso aconteça, FAT
com a mesma intensidade que PT. A força de atrito equilibra o peso tangencial. Mas você lembra a expressão da força de atrito? É Mi normal. Mi normal. Então, Mi normal é igual a PT. Não é? A normal, você lembra, é igual a PN no plano inclinado. Então, Mi PN igual a PT. Mas o PN, pessoal, é P por seno θ, conforme vimos. E o PT é P seno θ. Veja que P, ó, corta, cancela. Então, eu tiro que Mi, o coeficiente de atrito pedido, é seno de θ sobre cosseno de θ. 0,6 sobre 0,8 igual a 0,75. Então, esse é o coeficiente de atrito que garante velocidade constante. Mas o nosso problema tem uma segunda pergunta. Qual é o coeficiente de atrito para micrinho escorregar na neve com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Portanto, devemos esperar um Mi menor que o anterior, correto? Então, vamos lá. Movimento acelerado, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu obtenho a força resultante? É PT menos FAT, FAT', nova força de atrito. Quem puxa menos quem atrapalha igual a M vezes A. PT é P seno θ. FAT' é o Mi', P por seno. A massa é peso sobre gravidade, né? Vezes A, substituindo aí os elementos conhecidos, veja que o P cancela, né? Fica seno θ, que é 0,6, menos Mi' vezes 0,8, que é o cosseno θ, igual a 2, que é a aceleração pretendida, sobre o G, que é 10. Dá um Mi' menor que o anterior, dá um Mi' de 0,50, como você vê aí no vídeo. Correto? E mais um problema bem rapidinho, para a gente treinar mais um pouco o plano inclinado. Veja bem, lá está. O sistema montado, não há qualquer tipo de atrito, bloco A, bloco B massa 4 kg, bloco A massa 6 kg. Esse ângulo é 53 graus, o ângulo de cima é um ângulo reto. Eu quero saber o seguinte, pessoal. Primeiro, qual a aceleração dos blocos? Correto? Vamos lá. Primeira pergunta, o sistema se movimenta no sentido horário ou anti-horário? Para responder isso, eu calculo, em primeiro lugar, PTA e PTB, e vamos ver quem ganha. PTA é P seno θ, então MAG seno de 37 graus, veja que esse ângulo aqui é o complemento de 53, é 37 graus. Efetuando a conta, teremos 36 newtons. PTB, que não é o partido político, né, é MDG seno de 53, 4 vezes 10 vezes 0,8, 32 newtons. Então, você repara que PTA é mais intensa que PTB. Então, ganha PTA e o sistema é acelerado no sentido, ó, anti-horário, né? Anti-horário. Aplicando a segunda lei de Newton, a gente vai obter a aceleração pedida. Olha lá, pessoal. PTA menos PTB, quem puxa menos quem atrapalha, maior menos menor, é a massa do sistema, vezes A. Estou pensando em termos de sistema todo. 36 menos 32, igual a soma de massas vezes A, dá um A de 0,4 metros por segundo ao quadrado. E uma última pergunta. Quanto vale a tração no fio que liga os blocos? Olha, pessoal, o que fazer para calcular a tração? Aí eu tenho que isolar um bloco, um bloquinho separado. Eu escolhi o bloco B. Veja aí. O bloco B é puxado rampa acima pela tração, rampa abaixo pelo PTB. Então eu faço tração menos PTB, já que esse bloco é acelerado para cima, né? Então, quem puxa menos quem atrapalha é a massa de B vezes A. Tração menos 32, que é o PTB, é igual a massa de B, que é 4, vezes a aceleração, que é 0,4. Efetuando, dá uma tração de 33,6 newtons. Plano inclinado, cai muito. Tem que saber, tem que fazer exercício. Um grande abraço para vocês e até a próxima vez.